Agora o assunto é internacional. Vamos falar sobre a guerra no Oriente Médio. Os Estados Unidos anunciaram que o bloqueio aos portos iranianos será retomado hoje. A medida tomada anteriormente foi interrompida quando os países assinaram aquele acordo provisório de cessar-fogo. Américo Martins está com a gente, nosso analista, vai contar mais sobre esse bloqueio, Américo, e inclusive aquela cobrança de pedágio, né? Aquela taxa de 20% que foi anunciada por Donald Trump. Inclusive, Américo, uma ideia que já tinha sido sugerida pelo próprio Irã. Falava na cobrança de um pedágio, visando ali a sua reconstrução. Afinal, o que a gente pode esperar disso, hein, Américo? Vamos lá, Carol. Em primeiro lugar, a questão do bloqueio aos portos iranianos. Como você disse, os Estados Unidos já tentaram, já implementaram esse bloqueio no início da guerra. Em abril, eles determinaram que a Marinha Americana ia impedir a saída de navios dos portos iranianos que tentassem passar pelo Estreito de Hormuz. Eles querem impedir a exportação de petróleo pelo Irã. Naquela ocasião, final de abril, início de maio, a Marinha Americana chegou a torpedear alguns navios que carregavam petróleo iraniano para forçar esse bloqueio, impedindo que esses navios de fato exportassem o petróleo iraniano. Isso tem um impacto muito forte na economia do Irã, que é muito dependente da exportação de petróleo, apesar de todas as sanções ocidentais contra esse setor da economia do Irã. O Irã exporta muito petróleo para a Índia, para a China, para vários países da Ásia e estava conseguindo fazer isso apesar da guerra, até porque eles controlavam o Estreito de Hormuz. Aí os Estados Unidos resolveram mudar de tática, resolveram implantar aquele bloqueio naval e isso levou os dois lados a finalmente negociarem aquele acordo de paz que no final das contas não deu em nada. Tivemos um acordo temporário que foi completamente ignorado e agora nós estamos de novo numa situação de guerra, inclusive oficialmente, porque o governo do presidente Donald Trump comunicou oficialmente o Congresso americano sobre isso. Pelo seu lado, o Irã continua bombardeando navios que tentam passar pelo Estreito de Hormuz ali por aquela rota que é mais próximo do lado de Omã. 2 petroleiros dos Emirados Árabes Unidos foram atacados esta madrugada. Então a gente volta a ter uma situação que a gente tinha na metade da guerra, que é uma situação de um bloqueio duplo no Estreito de Hormuz. Nem o Irã deixa passar os navios com tranquilidade pelo estreito, nem os Estados Unidos deixam passar os navios iranianos. Isso tem um impacto econômico muito forte, um aumento inclusive do preço do petróleo. Com relação ao pedágio, o presidente Donald Trump fez esse anúncio através de uma publicação nas redes sociais e não deu maiores detalhes de como isso iria funcionar. Só que é uma medida surpreendente do governo americano por 2 motivos. Em primeiro lugar, porque o Irã é que dizia que queria cobrar esse pedágio e queria cobrar inclusive na forma de uma taxa de serviços. Por quê? Porque eles queriam que os navios passassem por suas águas territoriais e aí o Irã cobraria por isso, por se tratar das águas do seu país. Existe um trecho no Estreito de Hormuz que é considerado águas internacionais e por isso o governo americano dizia que qualquer cobrança de taxa ou de pedágios é ilegal. Nós temos o secretário de Estado norte-americano, por exemplo, Marco Rubio, dizendo isso claramente. Os Estados Unidos, o governo americano, considera que qualquer cobrança de taxa para a navegação do Estreito de Hormuz é ilegal. Dias depois, o presidente Donald Trump anuncia que quer ele cobrar esse pedágio de 20% sobre o valor das cargas de qualquer navio que passar pelo Estreito de Hormuz. Não está claro como isso seria implementado, mas isso vai ter uma reação muito forte da comunidade internacional, dos países do Golfo, porque isso tem inclusive um impacto inflacionário muito grande. Isso eleva muito os custos, especialmente da energia, porque nós estamos falando de uma taxa extra de 20%. Mais uma vez, o presidente Donald Trump aí apelando para taxas e para tarifas, e ele inclusive está sendo acusado pelo governo iraniano de estar tentando promover uma coisa que eles, americanos, diziam que era ilegal. Então, difícil que essa proposta do presidente Donald Trump seja implementada, mas é o que aparentemente ele está tentando fazer.
Américo Martins, é esse cenário de incerteza, de tensão mundial que a gente está acompanhando. Américo Martins, nosso analista, que volta ainda hoje para conversar mais com a gente sobre a guerra no Oriente Médio e outros destaques internacionais. Até já, Américo. E é justamente sobre esse assunto que a gente também conversa com o Vitor Irajá, nosso analista de economia. Tudo bom, Vitor? Bom dia. Bom dia, cara. É um prazer estar aqui com você. Prazer é nosso. Vitor, que tensão que a gente está vivendo e claro que o mercado vai reagindo a tudo isso. Como o Américo Martins destacava, a cotação do barril do petróleo está disparando. A gente está falando de uma cotação que não era vista há mais de um mês. O que a gente tem de cenário nessa terça-feira, a partir do aumento dessas tensões e já com o anúncio de que o bloqueio naval aos portos iranianos dos Estados Unidos volta a vigorar hoje? Pois é, né, Carol? A gente tem acompanhado essa volatilidade muito significativa dos preços dos principais contratos futuros do petróleo. O petróleo voltou a disparar agora nessa terça-feira, né, depois que o presidente Donald Trump anunciou que os Estados Unidos vão cobrar essa taxa de 20% sobre toda a carga que atravessar o Estreito de Hormuz, como trazia Américo Martins para a gente. E os contratos futuros do Brent agora avançam a cerca de 4,39%, 86 dólares e 98 cents por barril, uma alta muito significativa, o maior salto, inclusive, desde abril. A gente tem acompanhado exatamente esse movimento por parte do preço do barril do petróleo. Inclusive, temos separado aqui essa variação às 7h20 da manhã, 4,49% de avanço dos contratos futuros para setembro, do Brent, valendo 87 dólares e 2 cents o barril. O WTI, que é o contrato referencial do petróleo mais utilizado nos Estados Unidos, 3,33% de alta, 80 dólares e 74 cents. Se a gente dá uma olhadinha na variação diária, inclusive, o Brent chegou a bater nas máximas hoje, 87 dólares e 55 cents. E o WTI, por sua vez, bateu nas máximas também o patamar de 81 dólares e 27 cents. É uma alta muito significativa. O Américo trazia para a gente, né, que as forças americanas lançaram essa nova rodada de ataques contra o Irã, na terceira noite seguida de bombardeios, Teherã respondendo, inclusive, classificando essa possível cobrança por parte de Donald Trump como um ato de guerra contra a sua soberania e prometeu uma resposta que classificou como devastadora. Eu, inclusive, com o Renan Fiuza aqui durante o Novo Dia na semana passada, trouxe que a ONU já fala, inclusive, em risco de consequências catastróficas para a economia global. A gente trouxe isso aqui na semana passada no Novo Dia, revisando, inclusive, para baixo as projeções de crescimento por causa também da manutenção de juros elevados mundo afora, países que historicamente mantêm juros baixinhos, né, como o Japão, também a União Europeia elevando as suas taxas, o que mitiga exatamente o nível de atividade econômica. Nos Estados Unidos, se havia no início do ano uma perspectiva de corte de juros também por parte do Federal Reserve, Banco Central norte-americano. Agora, discute-se, inclusive, a elevação, um novo ciclo de altas do intervalo de juros por lá, em vez, inclusive, dos cortes. E aqui no Brasil, também o efeito chega direto na mesa da equipe econômica. O ministro da Fazenda, Dario Dorigan, inclusive, ia anunciar nessa semana a retirada parcial ou total do subsídio à gasolina. Sim. Isso foi anunciado na semana passada, mas essa nova disparada do preço do petróleo mudou os planos. Essa decisão foi adiada para a semana que vem, pela manutenção ou pela revisão desses subsídios, que vale a gente lembrar, existem desde maio, né, foram criados para segurar exatamente esse impacto da guerra no Oriente Médio no preço dos combustíveis aqui no Brasil, um valor de 44 centavos por litro, com prazo inicial de 2 meses, um prazo que agora, com essa nova escalada, deve ser estendido mais uma vez, porque exatamente a gente pode ter um impacto muito significativo desse aumento, né, dessa alta do preço dos combustíveis. E tem mais uma frente fiscal em movimento, né, isso porque o governo renovou aquela taxação de 12% sobre exportações de petróleo, uma medida que nasceu inclusive como excepcional em 2023, voltou por decreto no mês de março, logo depois do início da guerra no Oriente Médio, e agora foi recriada pela Câmara de Comércio Exterior, né, depois que a MP mais recente caducou no Congresso Nacional, não foi votada, ou seja, o que era para ser provisório já dura 3 anos. Exatamente por esse impacto que a gente tem acompanhado. Evidentemente, isso causou uma certa insatisfação por parte das petroleiras privadas aqui do Brasil, porque torna o custo mais ostensivo, torna esse petróleo também menos atrativo no mercado internacional, mas essa proposta do governo visa, inclusive, aumentar o nível de oferta aqui dentro do Brasil, no mercado doméstico. Nos números trazidos pela ABICOM, Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis, o cenário é ainda mais paradoxal. Em junho,
tanto o diesel quanto a gasolina operaram abaixo do preço de paridade internacional, PPI, isso o mês inteiro com uma defasagem negativa de até R$ 1,45 no diesel e R$ 1,18 na gasolina. Ou seja, mesmo com o barril em alta lá fora, o preço aqui dentro ainda estava represado. Houve uma discussão no primeiro momento sobre, inclusive, uma possibilidade de uma crise de abastecimento, de escassez, principalmente do diesel, e é justamente esse o pano de fundo da próxima reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom, que se reúne agora em agosto. A gente tem o mercado precificando mais um corte de 0,25 ponto na taxa básica de juros, a Selic, isso apesar desse novo tensionamento, né, que vem pressionando novamente a inflação. A gente teve, por parte do Boletim Focus, aquele relatório organizado pelo próprio Banco Central, que ouve as instituições financeiras sobre as principais perspectivas em torno da variação de índices macroeconômicos. Houve, desde o início da guerra, sucessivos aumentos, chegando a uma previsão de um IPCA, a inflação oficial do país, chegando a 5,33% nas máximas, né? Isso a perspectiva de inflação oficial ao fim desse ano. Depois, quando percebeu-se, o mercado começou a interpretar de que talvez Estados Unidos e Irã chegassem a um acordo, houve alguns arrefecimentos nessa perspectiva de uma inflação terminal ao fim desse ano. Chegamos ao patamar, portanto, de 5,33%. Vale a gente lembrar que a meta perseguida pelo Banco Central, o centro da meta de 3%, com teto, intervalo de tolerância chegando até 4,5%, considera-se que o Banco Central teria cumprido essa meta. Agora, ontem, a gente acompanhou por parte da publicação do Boletim Focus que houve pelo menos um arrefecimento nas perspectivas de inflação desse ano. Vamos ver, inclusive vai chegando agora, né, a perspectiva de uma inflação de 5,16%, a ver, portanto, o que vai fazer o Banco Central na reunião do mês que vem, Carol. Até porque a guerra sofre uma nova escalada. A gente está falando aí de bloqueios no Estreito de Hormuz, por onde passa boa parte da produção de gás natural e de petróleo. Daí esse destaque que o Vitor traz para a gente. Olha a cotação subindo, preocupação com o preço dos combustíveis. Vitória Queiroz. O preço dos combustíveis que se sobem contaminam também toda a cadeia produtiva. Toda a cadeia, né, o efeito em cascata, efeito dominó. Vitória Queiroz está com a gente lá em Brasília, trazendo outro ponto quando a gente fala sobre combustíveis, Vitor. O Conselho de Política Energética se reúne hoje para decidir sobre o aumento da mistura de etanol na gasolina, justamente mirando exatamente isso, o aumento do preço do petróleo. E aí, Vitória, relembra inclusive para a gente, né? Porque olha há quanto tempo que a gente está falando desse assunto. A análise está parada desde maio. O que temos de expectativa por aí, hein, Vitória? Bom dia, bem-vinda. Oi, Carol, bom dia a você e a todos que nos acompanham. Olha, essa reunião do CNPE já foi adiada 3 vezes e a expectativa é de que ela seja realizada hoje, a partir das 9, na sede do Ministério de Minas e Energia, aqui em Brasília. E a expectativa dessa reunião é que depois que o Conselho se reunir pela manhã, haja um aumento na mistura obrigatória do etanol anidro na gasolina. Hoje, esse percentual está em 30%. E depois dessa reunião, há uma expectativa de que esse percentual seja ampliado para 32%. A data da reunião de hoje foi acordada entre o presidente da Câmara, Hugo Mota, e os ministros de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti. Essa possibilidade de ampliar esse aumento da mistura obrigatória do etanol anidro na gasolina está previsto na Lei do Combustível do Futuro, que foi sancionada pelo presidente Lula no final de 2024, com o objetivo de ampliar a descarbonização da matriz energética brasileira. E essa lei permite que esse percentual obrigatório do etanol anidro na gasolina chegue até a 35%. E de acordo com as estimativas preliminares divulgadas pelo Ministério de Minas e Energia, caso esse aumento na mistura do etanol anidro na gasolina seja ampliado para 32%, há uma expectativa de que haja uma redução na necessidade de importar mais de 450 milhões de litros de gasolina por ano. E, claro, com a redução dessa importação, dessa necessidade de importação, também há uma expectativa de reduzir esse repasse da volatilidade do preço do petróleo para o preço final do combustível que é vendido no Brasil, portanto, dando um alívio para os consumidores brasileiros. Volto com você.